Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e eu sei que eu sou muito chato, mas as produções poderiam me ajudar a não ser tão chato assim. Eu assisti The Sinner, na verdade, a quarta temporada dessa série de suspense que chegou agora à dona Netflix. Estrelada pelo ótimo Bill Pullman e produzida executivamente pela Jessica Biel, que protagonizou a primeira temporada junto com o cara. Esta temporada chegou confirmando uma teoria que eu tenho, mas que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Bom, como é de praxe neste canal, falarei um pouquinho sobre ela aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, e ela é sem frescura e sem spoiler, ok? E sobre a sinopse, apenas direi que nós acompanhamos mais uma vez o detetive Harry Ambrose investigando um caso bizarro. Na verdade, dessa vez o cara tava ali de boas, desfrutando de umas férias numa ilha no norte dos Estados Unidos e acabou sendo envolvido no desaparecimento de uma garota, a Percy. Ela pertence a uma família tradicional de pescadores do lugar, que é basicamente dona de metade da ilha, mas já viu dias melhores. Só que esse nem é o grande foco do Sr. Ambrose, que quanto mais investiga sobre o desaparecimento da garota, mais descobre podridão naquele lugar, fazendo com que ele acabe sendo odiado por todos que ali vivem, e vira aquela pessoa não grata, se é que você me entende. Não grata naquele sentido de vamos matar ele pra acabar com essa palhaçada. Bom, parei por aqui para evitar dar spoiler para você, então vamos à minha opinião sobre esta série. O meu maior medo se concretizou. Essa temporada joga no seguro. E o motivo disso é muito simples, pelo menos para mim, que criei essa teoria que vou lhe contar agora. Nos últimos 2 anos, por causa da situação que nós vivemos, a indústria do cinema e da televisão sofreu um baque gigante. Por exemplo, nós tivemos poucos lançamentos nos cinemas porque eles estavam fechados. E a produção para a televisão foi muito prejudicada por causa das restrições impostas por alguns governos. Na verdade, por todo mundo, né? Ou seja, é mais do que normal de que num momento de retomada, a indústria do entretenimento esteja apostando em produções mais simples com narrativas mais tradicionais. Se você reparar bem, tá tudo meio que padrãozinho ultimamente. E estão fazendo isso para justamente tentar atingir um número maior de pessoas, né? Uma audiência maior. Muito para tentar recuperar o fôlego ali, né? Para tentar se recuperar financeiramente por causa desse prejuízo que rolou nos últimos anos. E para mim, The Sinner faz parte desse pacote de produções que deu uma simplificada na coisa para tentar agradar um pouco mais. O que é uma pena, porque o grande diferencial dessa série estava justamente em fugir do que é o padrão de uma série de investigação normal. Deixa eu tentar me explicar. Nas primeiras 2 temporadas, a gente já sabia quem era o culpado já no primeiro episódio. O que acontecia dali pra frente era a tentativa de nós entendermos o motivo real pelo qual ele fez aquilo. O que acontece aqui, que meio que aconteceu ali na terceira temporada, é que o caso deixa de ser o elemento principal da história. E a força motriz da narrativa passa a ser o drama que o Sr. Henry Ambrose vive. Ou seja, The Sinner deixou de ser uma série de suspense para ser uma série de drama sobre um cara com vários problemas psicológicos. Tanto que se nós tirarmos o detetive dessa história, o caso bizarro dessa temporada é o mais simples de todos. Tá, talvez não seja o mais simples de todos, mas a maneira como a história é narrada é tão literal que até o texto, os diálogos entre os personagens são literais. Para mim isso ficou muito claro nas cenas em que o Sr. Ambrose está interrogando outras pessoas, interrogando os outros personagens. Todos esses interrogatórios seguem basicamente o mesmo modelo. Ele faz uma pergunta, a pessoa se nega a responder, aí ele faz uma nova pergunta um pouco mais longa, deixando as coisas um pouco mais claras do que ele realmente sabe ou que ele quer saber, e aí a pessoa vai lá e responde tudo o que ele quer ouvir. Se não bastasse isso, na sequência a gente ainda tem um flashback detalhando muito mais o que o personagem acabou de contar. E é assim que a trama vai sendo conduzida, deixando muito claro tudo o que está acontecendo a todo momento, fazendo com que a série perca qualquer tipo de possibilidade de criar algum tipo de suspense. E quando eu falo em texto literal, isso não está ligado somente ao fato de eles explicarem tudo tintim por tintim, mas os roteiristas chegam a utilizar frases prontas que a gente encontra em qualquer outra produção de suspense. Além disso, outro motivo que faz com que essa série siga por um caminho mais seguro, mais tradicional narrativamente falando, é o fato de se abandonar um pouco mais o caso e focar mais no personagem principal.
Focar mais no seu drama, na sua hombridade, no fato de ele ser uma pessoa que não desiste nunca dos seus casos. E a sorte da série é que o Bill Pullman segura muito bem isso. O ator realmente agarrou com as duas mãos a oportunidade de ser um protagonista, já que a gente sabe que na carreira dele, a grande maioria dos papéis sempre foram aqueles secundários com alguma importância maior na história. Aqui ele teve a oportunidade de criar um personagem bem mais denso e com uma carga dramática bem mais pesada, mas que em certo ponto tem um carisma muito grande. Muito pelo jeito como ele se envolve em todos os casos. Por isso, mais uma vez, a jogada segura de colocar como elemento principal da história o personagem, não o caso bizarro. Que se a gente for olhar com mais atenção, sim, não é tão bizarro assim. É apenas o desaparecimento de uma pessoa. E mesmo a subtrama não é tão complicada de entender. Na verdade, ela é até mais interessante do que o desaparecimento. Mas mais uma vez, como a série joga no seguro e é muito tradicional, ela não é tão aprofundada quanto poderia ser, já que é um tema bem mais complicado e poderia gerar algumas reações polarizadas da audiência. Mas pra mim, de coração, o que não ajuda mesmo a questão do desaparecimento é a personagem Percy, que segue o padrão de todas as personagens problemáticas e perturbadas da história do cinema e da TV. Tanto que em algumas cenas que ela é confrontada, eu confesso que senti até um certo prazer vendo a guria sendo chacoalhada pelas outras pessoas. E não tem como eu não comparar com as outras temporadas. Se a gente colocar os personagens lado a lado, ela realmente é a menos complexa e a mais fácil de se ler. E muito por causa disso é que eu acho que ela tem uma outra função dentro da narrativa. Ela acaba sendo uma pessoa que nos ajuda a entender melhor os problemas psicológicos que o Sr. Ambrose tem. Agora, olhando essa temporada como um todo, o problema de personagens não está apenas nela. O resto dos personagens que compõem a trama também são extremamente genéricos e fáceis de entender. E o elenco reforça muito isso com performances bem simples. Eu acho que a que mais se destacou na história foi a atriz Frances Fisher, mais porque ela é uma atriz veterana com uma presença de tela do que pela personagem que ela faz. Por causa disso tudo, eu acho que essa última temporada de The Sinner é um final meio blasé para uma série que tinha muito mais a entregar. Ao seguirem pelo caminho de focar mais no Ambrose e nos seus dramas, se perdeu a oportunidade de contar mais um caso intrigante. Tentaram se apoiar no carisma do personagem e simplificar uma trama para tentar atingir um número maior de pessoas. Eu sinceramente acho que ela perdeu grande parte da sua essência. Olhando como temporada isolada, mesmo com os probleminhas de tudo ser muito literal, eu até daria 3 alienzinhos. Muito por causa do trabalho do Bill Pullman, que consegue sustentar a história nas costas. Agora, quando eu comparo com as outras, essa leva tranquilamente 2 alienzinhos. Eu acho que ela só não é pior que a terceira. A terceira eu sofri pra terminar. Mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu essa temporada? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. E você concorda comigo? Acha que as últimas produções estão meio padrãozinhas, meio que seguindo o mesmo modelo? Também deixa aí nos comentários. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!